Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Felipe e eu estou aqui para falar para vocês sobre o sistema operacional OpenShop. Esta apresentação abordará os seguintes temas: conceitos básicos do primeiro sistema operacional, o OpenShop, criação, implementação e decadência do OpenShop ante o avanço da tecnologia, visão sistêmica de seu funcionamento através de diagramas de tempo, de recursos e de fluxo, com suas principais características. Introdução. Os primeiros computadores digitais não apresentavam um conceito de sistema operacional, pois todo o trabalho era feito manualmente pelo operador através de linguagem de máquina. No início da década de 50, surgiram os cartões perfurados, os quais possibilitaram o desenvolvimento de linguagens que permitiam representar operações básicas do computador através de abreviaturas de palavras em inglês, o que acelerava o processo de programação. O OpenShop. Em 1954, os laboratórios de pesquisa da General Motors lançaram o IBM 701, que foi considerado o primeiro computador digital a apresentar um conceito de sistema operacional, o IBM 701 OpenShop. Hansen, 2000, afirma que o OpenShop foi o marco da primeira geração de sistemas operacionais, trazendo como inovação tecnológica a ideia de sistemas operacionais. Esse sistema operacional primitivo não era muito complexo e tinha como principal função realizar o gerenciamento dos poucos recursos que o hardware apresentava, como veremos adiante. Diagrama de recursos. O sistema operacional OpenShop era constituído basicamente por 4 processos distintos: leitura de código, leitura de dados, loader e impressão. O modesto hardware do IBM 701 era composto por uma leitora de cartões, uma impressora e uma unidade central de processamento, a qual continha uma memória e um processador simples. A figura a seguir ilustra os recursos do OpenShop apenas com leitora de cartões. Como podemos observar, a leitora de cartões era responsável em ler os cartões contendo sistemas operacionais, os drivers dos dispositivos, os programas de usuário, bem como os cartões contendo os dados que seriam lidos em tempo de execução. Já nessa figura, temos um sistema operacional que traria uma inovação tecnológica no hardware, a leitora de fita magnética. Essa leitora de fita magnética geralmente era utilizada para que se guardasse o sistema operacional. A leitora de cartões continuaria fazendo leitura dos códigos de programa de usuário, bem como os cartões contendo os dados. Leitura de código. Recurso responsável por ler os cartões perfurados que contêm os códigos e transformá-los em códigos com linguagem de máquina. Leitura de dados. Recurso responsável por ler os cartões perfurados que contêm os dados para utilização do sistema em tempo de execução. Loader. Recurso que aloca o código binário fornecido pela leitura de código e aloca em memória. Impressão. Recurso que possibilita imprimir o resultado. Descrição do fluxo. Para o funcionamento do computador, era necessário que se programasse diretamente no hardware uma funcionalidade para que a leitora de cartões pudesse realizar a leitura do sistema e colocá-lo em memória. Nos casos em que o sistema já estivesse gravado em uma fita magnética, era necessário que se programasse o hardware para que a leitora de fita fosse responsável em fazer o carregamento do sistema em memória, ao invés da leitora de cartões. Esse processo de inicialização do equipamento, fazendo com que a leitora alocasse o sistema operacional em memória, denomina-se boot. O sistema operacional continha os drivers dos demais recursos que a máquina possuía. E com o sistema já residente em memória, era possível fazer com que o equipamento funcionasse plenamente. A figura aqui nos mostra a memória de um sistema ao ser iniciado, e aqui, após o loader fazer a leitura do sistema operacional, vai alocá-lo em memória.
Para que um programa fosse executado, era necessário que o usuário, programador, escrevesse seu código-fonte em linguagem de baixo nível, que são instruções básicas que estão diretamente ligadas à arquitetura do computador, como o assembly, por exemplo. Assim que o código estivesse pronto, o usuário submetia este código a uma máquina perfuradora de cartões, a qual fazia a conversão dessa linguagem com notações legíveis aos humanos em linguagem de máquina, para que as instruções pudessem ser lidas e interpretadas pelo computador. Esse deck de cartões era separado em cartões que continham a lógica de programação e cartões que continham os dados. Todo programa deveria ser lido de maneira sequencial, mesmo antes dos dados serem inseridos e armazenados em memória. Como podemos observar, aqui temos a memória com o sistema operacional já residente. Logo após, era feita toda a leitura dos cartões que continham o programa do usuário e era alocado em memória. Ao final da leitura dos cartões de código e o carregamento dos dados pelo loader para a memória interna, a máquina aguardava que fosse inserido o deck contendo os cartões com os dados, para que o processo fosse iniciado. Durante o processamento, os cartões que continham os dados eram lidos de acordo com a solicitação do sistema, ao contrário dos cartões com código, que eram lidos todos de uma vez e armazenados em memória. Ao final do processo, existia um dispositivo de saída de dados que possibilitava a impressão do resultado. Aqui temos o diagrama de fluxo um pouco mais completo. Logo que iniciado o programa, era feita então a leitura de todo o código e esse código era alocado em memória pelo loader. Esse processo era o processo de carregamento do programa para a memória interna. Quando todo o programa já estivesse alocado em memória, era feito então o início do programa. Com o programa já iniciado, começava-se o processamento e era então solicitado os cartões contendo os dados. A leitora de dados então fornecia os dados para que eles fossem processados. Ao final do processamento, era possível que fosse impresso o resultado para a conferência. Diagrama de tempo. O diagrama de tempo do OpenShop nos mostra como as principais tarefas eram realizadas em função do tempo. Podemos notar que antes mesmo do sistema entrar em funcionamento, é necessário um longo tempo de preparação do programa com a codificação dos códigos em baixo nível e posteriormente com a perfuração dos cartões. O desperdício de tempo para preparação e configuração do equipamento era muito alto. Segundo Hansen, a configuração do equipamento levava cerca de 2/3 do tempo que um usuário tinha disponível para realizar seus cálculos. Digamos que fossem atribuídos a ele 15 minutos para a utilização do computador. Eram necessários aproximadamente 10 minutos para a configuração do equipamento e um tempo para a computação era de cerca de 5 minutos ou menos. O gráfico a seguir ilustra um programa simples que realiza a leitura de três leituras de dados e 2 impressões. Iniciado então o programa, era feita toda a leitura do código, esse código era passado pelo loader e era alocado em memória. Então, iniciava-se a execução do programa. O programa fazia a leitura de dados, realizava alguns processamentos, mais algumas leituras de dados, alguns outros processamentos, leitura de dados, processamentos e, ao final, as impressões necessárias. Próximo módulo, Batch. Para saber mais, continue conosco nos próximos módulos. Obrigado.